E nós seguimos com liberdade de opinião. Aliados do presidente Jair Bolsonaro avaliaram que ele saiu como vitorioso no mais recente embate com o Supremo Tribunal Federal. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. A percepção entre integrantes do Palácio do Planalto, do Centrão, da campanha do presidente, é de que o movimento conseguiu furar o campo bolsonarista no episódio do indulto individual ao deputado Daniel Silveira. E teve impacto positivo no eleitorado, o suficiente para tentar atrair o eleitor de centro, que tanto Bolsonaro quanto Lula têm de conquistar para vencer as eleições. Nesta terça-feira, sem citar o Daniel Silveira, o presidente Bolsonaro defendeu a liberdade de expressão como bem maior. Vamos assistir. E eu sempre digo, tem um bem maior do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade. Inegociável. Quantos de nós somos agredidos ao longo da nossa vida pública? Lamentamos, não queremos ser agredidos, mas temos mecanismos, temos como buscar reparar isso daí. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes não interfira no destino final da nossa nação, nesse nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão. Estou com eles de volta, Fernando Molica, Boris Casoy. Vou começar agora com Molica. Molica, vamos lá. Os aliados pela apuração do Caio Junqueira, então, consideram que foi uma boa jogada do presidente Bolsonaro essa surpresa da graça concedida ao Daniel Silveira, que o embate que ele comprou agora novamente com o Supremo traz ganhos. Agora, a pergunta que fica é, traz ganhos nesse momento, mas passada as eleições, caso o presidente Bolsonaro não consiga se eleger, traz também prejuízos. Bem, vamos por partes, né? Primeiro, assim, é muito curioso o presidente Jair Bolsonaro falar tanto em liberdade de expressão. Ele que tanto defende a ditadura, que tanto a ditadura, como qualquer ditadura, seja de esquerda, seja de direita, no caso aqui no Brasil foi de direita, a ditadura civil-militar implantada em 64, cerceou a liberdade de expressão. Instalou a censura à televisão, à imprensa, a livros, ao teatro. Muitas pessoas foram presas por conta de suas palavras. Citei há pouco o ex-deputado Márcio Moreira Alves, teve que fugir do país por conta da censura, por conta das suas palavras como deputado. Olha só, deputado, né? Agora o Jair Bolsonaro fica defendendo o Daniel Silveira, o Márcio Moreira Alves teve, não só ele, outros parlamentares foram caçados por suas palavras. Né? O Alencar Furtado, do Paraná, que num programa de televisão do MDB, citou os desaparecidos, as pessoas que eram mortas e sequestradas e mortas pela ditadura, e ele foi cassado, teve seu mandato cassado. Então é muito curioso o presidente Jair Bolsonaro ficar defendendo liberdade de expressão e ele, ao mesmo tempo, defender tanto a ditadura, chega a defender torturadores, como foi no caso daquela sessão do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Então, quando ele fala em liberdade de expressão, na verdade, ele quase está falando na liberdade de mentir, na liberdade das redes sociais, de não haver qualquer controle. E as redes sociais são privadas, né? Como qualquer veículo privado, as redes sociais têm o direito de definir o que pode e o que não pode ser ali publicado. Mas, enfim, tomara que essa adesão, ainda que tardia, do presidente Jair Bolsonaro à liberdade de expressão seja verdadeira, né? Que ele, inclusive, fale mais com jornalistas, né? A gente tem uma série de episódios de agressões, de ofensas a jornalistas por parte do presidente Jair Bolsonaro e por parte de seus apoiadores. Isso é um ataque à liberdade de expressão. Agora, vamos lá, ganhou ou não ganhou? Não sei, vamos ver. Vamos ver qual vai ser essa repercussão junto à opinião pública, setores mais conservadores, porque é engraçado, porque o uso da palavra conservador, o conservador, de um modo tradicional, é aquela pessoa mais atenta ao respeito às leis, mais atenta ao respeito à autoridade, que não é muito o caso do presidente Jair Bolsonaro. Ele se comporta de uma maneira muito diferente disso. Ele não tem um comportamento típico dos políticos conservadores. Agora, o que ele conseguiu, inegavelmente, com essa história do Daniel Silveira, ele já vinha, né, com esses embates com o sistema judicial brasileiro, a questão da urna eletrônica,
polêmica, muitas brigas com o Supremo Tribunal Federal. E agora essa história do Daniel Silveira, o que ele consegue, e isso é muito inteligente da parte dele, é mais uma vez tentar se colocar na posição de candidato antissistema, que ele fez em 2018. Em 2018 ele já tinha longa carreira, mais de 30 anos como deputado, mas ele se apresentou como novidade, como antipolítico, aquele presidente que não faria tomar lá da cá, que seria diferente dos demais políticos. Bem, foi eleito, tem acordo com o Centrão, que é o que mais caracteriza a lógica política tradicional brasileira, né, a política do toma lá da cá. Bolsonaro hoje está no partido do Centrão, é um expoente do Centrão, ele não pode mais dizer que ele é antissistema político, porque ele está dentro desse sistema político, ele sempre esteve, mas agora de uma maneira muito específica. E agora, com a briga com o sistema judiciário, sim, aí ele pode, mais uma vez, posar de paladino, daquele lutador, daquele cavaleiro solitário que enfrenta o poder, agora não mais o poder político, mas, enfim, o poder do judiciário, o poder da justiça, que ele chamaria de injustiça, da perseguição. Então, isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, a gente acabou de anunciar aí a prévia de inflação de abril de 1,73%, a inflação continua subindo, né? O Colombo falou aí do susto que ele tomou no supermercado ontem. Todos nós que vamos ao supermercado levamos um susto na hora das compras. A inflação é visível, está clara. Não se fala mais, durante esses dias todos, não estamos falando de inflação, não estamos falando do preço dos combustíveis, que continuam muito altos, e aí estamos falando do Daniel Silveira. Essa é uma vitória política do Jair Bolsonaro. Ele consegue muito bem mudar a pauta. Os ataques institucionais fazem com que ele se coloque nessa postura de antissistema e, ao mesmo tempo, ele leva a sociedade a discutir temas que não são os temas fundamentais, os temas do nosso dia a dia, que afetam o nosso bolso, que afetam a nossa vida. Nisso ele sai ganhando, sim. Tainá. Obrigada, Molica.